Boa noite, pessoal. Vai chegando aí, então. Tem 2 pessoas. Dá um like aí ou faz um comentário que tá chegando. Metanoia, a live do Japa entrando no ar, então. Hoje, terça-feira, dia 22 de dezembro. Ao som de P49. Uma das grandes bandas do gospel da região metropolitana de Porto Alegre. Olha aí quem chegou, Maicon Borba, tá comigo aí. Abraço, Maicon. Dá mais um gás no volume aqui. Dali, Maicon. Maicon de Gravataí. Grande baterista. Tá ouvindo bem o som aí, Maicon? 3 pessoas. Gui Lopes já disse, ó, a hora que quiser. Já vou chamar o Guilherme Lopes. Chegando o pessoal aí. Deixa rodar um pouco mais o som da P49. Muitas vezes quis fazer por mim. Não percebi que um dia alguém levou os meus erros e minhas dores. Agora começo a perceber. Gilberto Egeia, abraço, mano. Lindomar Lovato. Sonzeira P49. Abraço, Lindomar Lovato. Grande Lindomar. 1986, servimos juntos no quartel, lá em Porto Alegre. Fábio Acosta, ó, tá chegando a galera do quartel aí, ó. Grande Acosta. E o solo da guitarra do Ezequiel Correia. Francisco da Silva Nunes, um abraço. Lucinda, João Paulo, Gravataí ligado aqui. Metanoia, a live do Japa. Sonzeira. E esse foi o som da P49. Banda lá da Cachoeirinha, histórica banda. Vou ver aqui agora, vou reduzir o volume aqui, vai entrar outro som? Não. Ó, outra banda lá da região, ó. Roda de fuga. Bom, eu vou desligar o som e vou chamar o nosso entrevistado de hoje. Mas antes eu quero dizer o seguinte. O Metanoia Live do Japa tem apoio de Deu Bolo Floripa, bolo salgado, cara. Aqui em Florianópolis não tem pra ninguém. É Deu Bolo Floripa.
Dog do Batata. Todo gravataense, todo gaúcho que vem aqui me visitar aqui em Florianópolis, eu levo para conhecer o Dog do Batata, que é ó, o melhor lanche do sul da ilha de Florianópolis. Tem aqui também ó, meu grande amigo Samuel de Bona, músico catarinense que está morando lá em Portugal. Ele também tem apoiado aqui o Metanoia. Tá? E ele é o seguinte, dá aulas, então é o seguinte, é só entrar na rede social, lá na página do Metanoia, tanto no Instagram como no Facebook, eu coloco lá os endereços dos links onde você pode encontrar e pedir uns toques, pedir uns toques pro Samuel de Bona, que é um baita instrumentista, o cara toca desde chorinho, toca bossa nova, toca rock, violão e guitarra é com ele, tá? Então o Samuel de Bona é um cara que está lá em Portugal e torna o nosso programa um programa internacional. Chegou agora aí o pessoal do Bora Curtir, que é uma página que eu recomendo. Você procura no Facebook ou lá no YouTube, assim, ó, Bora Curtir, tá? Tá aqui o comentário dele ali, ó, salve brother, tamo junto aí. E eu sempre assisto nas quartas-feiras os vídeos que contam a história do rock cristão mundial e também aqui o nosso, né, internacional e nacional aqui, o nosso rock cristão. Cara, é fantástico as matérias, os vídeos do Bora Curtir, tá? Jorge Banes, grande Jorge Banes, tá entrando com a gente aí na live. Cara, vou chamar o meu querido amigo, então, Guilherme Lopes, para que você possa conhecer o Gui. Eu vou chamar ele para entrevistar, então. Essa noite é a noite do Guilherme Lopes. Vamos ver se ele tá ligado aqui. Onde é que tá? Vamos ver aqui. Guilherme Lopes. Já vamos chamar o Gui, então. E eu vou dizer o seguinte para você, eu descobri qual é o problema, minhas duas últimas lives estava dando um problema, e aí eu não sabia o que era, e aí eu descobri agora. O problema era o seguinte, o cara veio fazer a instalação, ele botou um fio e quebrou o fio, cara. Aí ficou ali quebrado, então deu problemas. A empresa veio aqui, constatou que o fio estava quebrado, consertou, ficou... Chegou ele! Guilherme! E aí, Guilherme, tá me ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo, sim. Não Deixa tô eu ouvindo teu ajeitar som, aqui. Gui. Tá me ouvindo? Tá sem som. Tá sem som? Pessoal, tá ouvindo a minha voz aí? Alguém tá ouvindo? Obrigado pelo apoio, diz o Bora Curtir. Estamos ligados aqui também. Valeu, Bora Curtir. Tá me ouvindo aí já? Olha só, Guilherme, eu não tô ouvindo a tua voz. Tu tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Faz sinal com a Tô te cabeça. ouvindo. Tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo, mano. Tá. Vamos ver qual é que é a situação aqui. E agora? Pessoal, vocês estão ouvindo o Guilherme? Tá me ouvindo? Fala aí, Guilherme. Tá me ouvindo aí? Não tem a Tá tua me ouvindo? voz, Gui. Não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora, ó, a imagem tá legal, tá tudo bem focado, só tá faltando o som. Só um pouquinho, tô olhando. A imagem tá legal, só tá faltando o som. Vou fazer o seguinte, Gui, eu vou te tirar e vou te chamar de novo, tá? Pode ser? Faz um sinalzinho pra mim aí. Então tá, vamos. E agora, pessoal, estou ouvindo os dois, disse o Gilberto Egea. O Gilberto tá dizendo que estava ouvindo os dois. Fazer o seguinte, eu vou chamar o Gui de novo, que às vezes dá esses probleminha aqui. O Bora Curtir também estava ouvindo os dois. Dá essas tranqueiras assim às vezes, né? Vamos ver agora, vamos adicionar de novo. Adicionar o Guilherme. Bah, histórias fantásticas hoje, pessoal. Vocês vão conhecer a vida do Guilherme, né? Ele vai contar um pouco da vida dele. E aí, Guilherme? E aí? Tá me ouvindo? Agora fechou todas, mano. Agora... O pessoal tava dizendo que estavam te ouvindo, mas eu não consegui te ouvir. Eu não vou ouvir as tuas respostas. É que e aí, Gui? Tô com outro aparelho aqui, eu tô me achando aqui nesse aqui. Ah, massa, cara. Cara, eu custei para aprender a mexer com essas coisas. Eu vi as pessoas fazendo, eu disse, vou fazer também, né? Quando deu esse problema, quando começou o problema com a pandemia, e aí os músicos começaram, não podiam se apresentar, começaram a fazer lives.
E aí eu fui Sim. assistindo, vi outras lives de outras pessoas também. Eu disse, fazer um programa, alguma coisa de entrevista, né? Na parte da música cristã, da cultura cristã. Aí a minha esposa que deu a ideia de botar o nome do programa de Metanoia. Aí eu acrescentei a live do Japa e é isso aqui então. Show de bola, Alexandre cara. Dias ficou com a Beleza? gente aí também. De vez em quando eu vou cumprimentando algumas pessoas aqui, tá? Tá tranquilo. Valeu, obrigado aí pelo convite. Né? Isso, cara. Tu é um cara fantástico, um cara que eu, a minha família, a gente tem um carinho muito grande por ti, tu sabe? A gente já conversou aí no WhatsApp. Mas eu queria perguntar assim, para que as pessoas te conhecessem assim, né? Quem é Guilherme Lopes? É a primeira pergunta que eu sempre faço para todo convidado. Quem é Guilherme Lopes? E agora, né, cara? São muitas coisas, né? Mas vamos lá. Né? Bom, o meu nome é Guilherme Lopes, né? É, atualmente moro em Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, estou voltando da Europa agora, né? Passei um tempo lá fazendo alguns projetos, né? Trabalho com música há muitos anos, né? Sim, Comecei na música no meio secular e quando era adolescente, assim, e com 21 anos, quando me converti a Jesus, passei a música gospel, né? Música cristã em geral, né? Sempre gostei muito da leitura, sempre gostei muito de livros, sempre gostei muito de conteúdos diversos e comecei a buscar a escrever também alguma coisa, né? Eu sempre gostei muito da composição. Então, muito antes de Cristo na minha vida, eu já escrevia músicas no secular e quando eu cheguei, né, na igreja, digamos assim, eu comecei também a compor, porque eu sempre gostei muito da composição. Digamos que, se eu pudesse dizer qual é o teu forte, o meu forte é a composição, né? Não me legal. considero um mega músico, né? Sim, Mas eu me considero um bom compositor. Eu gosto, as pessoas gostam daquilo que eu escrevo, e isso passou da música, se transformou em coisas, né? Em outros escritos que se transformaram em livros, né? Que é o que eu tenho legal. me dedicado agora bastante nesse momento, é a escrever livros mesmo, né? Começar a publicar livros de assuntos diversos, assim, né? Que a gente pode conversar ao longo aí Sim. da live. Eu queria assim, eu queria voltar um pouquinho, que a gente, bem dizer, essa semana agora, eu fiz uma pré-entrevista contigo no WhatsApp, né? E a gente pôde conversar bastante coisas da tua vida e te conhecer um pouco melhor, né? Eu queria assim, antes da música cristã, assim, né? Tu fez partes de banda de rock, de metal.
Opa, voltamos, voltamos. Ô Gui, tá me ouvindo agora? Cara, que problemão. Michael Jobs está assistindo. Valeu, Michael. Produção, voltou aí o programa aí? Dá uma olhada aí pra mim. O Gui tá paralisado ali. Michele Reck da Mota, Natalino Mota. Muito bom, Guilherme Lopes, olha aí, ó. E o Gui, tá comigo, Gui? Vou chamar o Gui de novo. Interromper transmissão ao vivo? Não. Produção, tô no ar ainda? Será que a internet vai voltar? A gente tá sem internet. Eu desliguei. Ah, vocês estão sem. Eu estou... Estou nos meus dados móveis. Inês Silva, boa noite, Inês. Tudo bem? Está assistindo. Vamos esperar o Gui voltar novamente aí. Eu fiz uma live na praça. Interromper a transmissão ao vivo. Não, não vamos interromper a transmissão. De Bona. De Bona tá ligado lá em Portugal. É. Vamos tentar. Volta. Me chama de novo, disse o Guilherme. Só um pouquinho, vamos chamar de novo. A pessoa ainda poderá. Ah, agora sim. Vamos chamar o Gui de novo, pessoal. Deu um pane aqui na situação. Cadê o Gui? Aqui. Tá com o mesmo problema. Chamando o Gui de novo. Vamos ver. Reconectando o Gui. Guilherme. Adicionar. Jorginho Diesel. Abraço, Jorginho. Tá chegando comigo aí. Olha aí, de novo. Rapaz, uma pane que tu não imagina, cara. E esses negócios de redes sociais, eu tenho que aprender muita coisa ainda, cara. Eu quero ainda ter um canal aí, fazer lá no canal vai ser melhor e tal. Mas nós estamos conversando da tua passagem. Se eu sumir, tu me chama de novo. Te chamo de novo. Não, mas aqui o problema foi o seguinte, até eu sumi, cara. Sumiu todo mundo. E aí é o seguinte, ó, nós estávamos começando a falar, então, a respeito da tua passagem por bandas de rock secular, né? Que foi o teu começo, como todo jovem, né? Foi antes antes da conversão. O que acontece, tá? Eu, desde criança, assim, eu sempre gostei muito da questão da música, né? Eu gostava muito de rádio, sim, gostava muito de escutar rádio. E interessante que é uma história que eu falo muito pouco, né? Mas a minha inspiração para a música, né? Quem me inspirou para a música foi uma banda secular, na verdade. Eu acho que a maioria dos cristãos foram assim, né? Eu, por exemplo, Ozzy Osbourne, né? Steve Tyler, do Aerosmith. Tu deve ter também a tua inspiração. Com certeza.
Eu tive uma situação muito particular que foi assim, eu tinha um amigo de infância que gostava muito dessas bandas anos 80, que era Bon Jovi, Guns N' Roses, sabe? Sim. Então, certo dia, ele me disse que tinha assistido um show do Guns, ele tinha alugado a fita, naquela época que se alugava a fita na locadora, né? Aham. E aí eu fiquei interessado, né? Aí eu fui na locadora que ele me indicou e peguei a tal da fita, que era aquele, como é que é o nome do álbum? Aquele Use Your Illusion, uma coisa assim, do Guns, que era enorme, né? Acho que eram 2 CDs, uma coisa Eram 2 CDs duplos. bem grande, né? Cara, e aí o que acontece? Para mim, assim, quando eu assisti aquele show, eu vi o Slash tocar, eu pensei assim, cara, é o que eu quero para minha vida, entendeu? Tipo, ele foi realmente uma inspiração, porque a partir do momento que eu vi ele tocar, tipo, ele tinha um lance, uma liga tão grande, né? Um instrumento dele que eu pensei assim, ó, eu quero esse negócio para mim. E aí, logo em seguida, aí eu comprei um violão, né? Ganhei um violão do meu pai na época e tal. Aí comecei a fazer as aulas de violão, né? E aí a coisa começou a acontecer, né? Mas digamos que o Slash foi a minha inspiração para iniciar a tocar. Né? Sensacional, baita início, né? Pô, uma das melhores bandas de hard rock dos anos 90, né? E até agora, que estão meio velhão aí, o Axl tá com a voz meio detonada das cirurgias que ele fez, mas pra mim Guns N' Roses é Guns N' Roses eternamente, né, cara? A melhor banda de rock que surgiu aí nos últimos tempos. E aí, seguinte, aí tu começou a tocar com a gurizada, tu começou a montar banda. Aí o que acontece? Aí eram meus vizinhos de rua, assim, o Michael Rosa, né, que é o baterista da T-49, e o Luiz Pozic, né, que é o Beto, que a gente chama, nós éramos os 3 vizinhos, assim. Eu era um pouquinho mais velho do que eles, né, eles eram um pouco mais jovens, e o Michael já estava ali aprendendo a tocar bateria. E aí a gente começou a se reunir em casa e começamos a fazer o nosso barulho em casa, mas não tinha muita tecnologia, né, cara? A gente ligava a guitarra no som, né? Ele tinha uma bateria improvisada lá e a gente ficava a tarde toda fazendo barulho lá e escrevendo as nossas músicas e tocando. Começou assim, né? Uma coisa bem caseira mesmo, bem underground, assim, a gente pode falar, né? Sensacional, é isso aí, cara. Underground pra mim é o melhor, assim. E aí, né, com o passar do tempo, daí o Maicon daí montou uma banda de metal, aí já era uma coisa mais, né, mais pegado, assim, mais profissional, assim, digamos. Sim. Aí isso eu já estava me dedicando ao baixo nessa época, né, e aí comecei a tocar. O nome dessa banda se chamava Sulfúria. Não sei se se tu te recorda da banda Sulfúria. Eu ouvi o nome. No underground ali a gente ouve o nome das bandas, mas não tem muito conhecimento. O pessoal toca nas garagens. E era difícil, né, ter um pub, um lance que apoiasse bandas assim no começo, né? Não, era muito... A gente tocava muito em festival de escola, né? Isso. Festival Rodrigues Alves. Eu organizei um festival com os amigos no Polivalente, ali em Cachoeirinha, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente organizava esses festivais nas escolas, porque os diretores davam essa liberdade, né? Sim. E era a forma de tocar, porque não tinha lugar para tocar, a verdade era essa, né? Ou tu fazia um evento na praça, né? Onde tinha que buscar ali algum apoio de alguém, da prefeitura e tal. Ou ia para a escola, né? Ia para as escolas lá, levava os equipamentos, né? E tudo nas costas. se reunia ali. Tudo carregando. Nas costas. Os camaradas tudo ajudando. É verdade. Reunia ali é uma fase assim, que começa assim legal, né, cara? É show, né, cara? A gente... É o início, né? Início. E hoje eu vejo e hoje eu vejo a coisa mais fácil, assim, eu vejo, gurizada com 16 anos tocando com Fender, com Gibson. A gente tocava com Jennifer, né? Era precário o negócio, não tinha grana na época, né, para investir. Não sei se rolou contigo, o pessoal que começou a lance de sonzeira assim comigo, assim, não tinha lojas. Hoje tem loja em tudo que é cidade, tem uma loja de instrumento musical. Mas antigamente era só 1000 sons lá em Porto Alegre,
né? E outras lojas, e tu ia para lá para ficar namorando os instrumentos da vitrine, sonhando como é que seria tu tocando aqueles instrumentos. A gente ia para Porto Alegre, a gente ia para Mil Sons, lá na Alberto Bins, na Good Isso. Music, mas eu ia mais para ficar namorando o instrumento, porque comprar o instrumento na Good Music a gente não tinha grana, né, cara? Ah, Deus o livre. Era fora do nosso padrão, assim, a gente não tinha condição. E aí é o seguinte, Mas legal que hoje, tu hoje começou evoluiu bastante. a montar banda e coisa e tal. E como é que foi assim a tua parte espiritual? Como é que tu despertou assim para música gospel? Rolou algo assim? Como é que foi? Não, aí, até os 21 anos de idade, né? É que eu saí muito cedo pra rua, assim. 14 anos de idade eu tava na rua, sabe? 14 anos eu tava festa punk, tava na loucuragem, assim. Então, muito cedo eu já tava, né? Eu sempre tive uma cara assim meio que de velho, assim, com barba e tal. Então, eu não tinha problema para entrar nos lugares. Então, eu entrava, o pessoal não pedia identidade, nada, eu entrava tranquilo, assim. Então, eu não tinha esse tipo de problema, não tinha cara de guri, né? Sim. E até os meus 20 anos, até meus 21 anos eu fiquei nessa daí, entendeu? Né? Uhum. Era envolvido, né, na cena, né, do punk rock, do rock, os festivais, né? Mas, enfim, tudo que é tipo de festa assim, eu tava sempre metido no meio da zoeira, né? Aí, aos 21 anos de idade, né? Aí ocorreu uma situação inusitada, que eu tinha um amigo, assim, que era meio baladeiro, e o cara converteu, assim, apareceu crente, assim, do nada, assim, cara. E aí ele começou a me contar como é que foi a experiência dele e tal. Mas a tua criação era católica, no caso. Tu era católico ou tu tinha outra Cara, envolvimento com outra eu crença? vou ser bem sincero, cara, eu detestava crente, eu não gostava de crente, não. Eu também. Não gostava, cara. Eu fui criar uma criação católica, mas eu não gostava da liturgia católica, né? Eu achava muito fraca, digamos assim. Não gostava da liturgia católica. E aí eu fiz a primeira comunhão e escapei, né, cara? Não quis mais saber, né? Daquele contexto. E nisso eu comecei a me envolver mais com artes ocultas, assim, a me aprofundar na questão do ocultismo mesmo, com a questão da leitura, como eu gostava muito de ler, e comecei a buscar literatura nesse sentido. É um abismo, né? Aí tu começa Tu a se chegou a procurar aqueles livros de teosofia, Madame Blavatsky, essas coisas todas? Não? Nossa, estudei muito essas coisas assim. Não, eu conheço Então, aí várias eu te pessoas. digo, Eu cheguei a ler e estudar um pouco isso aí também, mas depois de cristão. Aí eu fui querer entender o outro lado, né? Mas tu, antes de ser é, cristão, já foi entendendo, já foi procurando, já foi sim, eu conhecendo. entendia. Eu buscava muito essa parte, eu gostava muito dessas religiões orientais, né? Sim. Do budismo, lamaísmo, né? Então gostava, né? Respeito, né? O pessoal, mas era uma coisa que não me trazia benefício, não. Me Sim. trazia coisas negativas, assim, né? Mas eu tinha algo, eu tenho uma história interessante, que Uhum. é como se desde criança eu tinha algo que dizia no meu coração de que Deus queria que eu fizesse alguma coisa para Ele, né? Mesmo não entendendo como é que funcionava isso. Tanto é que eu me lembro que uma vez me convidaram para ir numa reunião budista. E aí eu estava muito interessado em ir nessa reunião budista, só que daí a pessoa que me convidou disse assim, mas tem um detalhe, né? Nós do budismo, a gente não acredita em Deus, né? Para nós, né? Cada um de nós é um Deus. Ela contou toda uma história lá e tal, né? Nós acreditamos nas forças da natureza, né? E tal. E Buda como um ser iluminado que veio na Terra. E aí, quando ela usou essa frase assim, ó, nós não acreditamos em Deus, Deus é aquele Deus criador, né, do cristianismo, cara, eu desisti na hora, porque era algo tão
real para mim que existia um Deus criador, mesmo eu não entendendo, não conhecendo ele e não entendendo como é que funcionava, mas para mim era algo tipo assim, ó, era impossível eu conseguir negar essa natureza de que existia um criador. Mesmo dentro da teosofia, né? Mesmo dentro do ocultismo, assim, existe a presença de Deus. Eles sabem que Deus existe, né? Aí tu sabe, tu tem todo esse conhecimento teosófico, aí o que acontece? Tu vai recebe um convite, vai num lugar onde as pessoas dizem que não existe Deus, aí não fechou mesmo, né? Não, realmente, eu desisti, cara, não fui na reunião. E é interessante que, né, eu frequentava também alguns centros espíritas, assim, da, da linha, não kardecista, né, mas da linha afro, né? Uhum. E era interessante que eu, eu, eu ia fazer consulta, búzios, tarô, essas coisas assim, né? Eu gostava muito dessas coisas. E interessante que ela me, como é aquela história, né? O outro lado conhece a gente também, né? Sim. E a pessoa me dava versículos da Bíblia para ler. Então, eu chegava lá, eles tomavam passe, né? Colocava carta, búzios, aquela coisa toda, e a mulher, no final, ela me dava versículos para ler, e eu achava que aquilo ali, tá me dando versículo, tá de boa, entendeu? Tipo, era uma forma de engano, entende? E eu estava preso naquilo, porque, tipo, como que alguém que me dá um versículo da Bíblia para mim ler, para mim decorar, vai ser do mal, ou vai ser uma coisa ruim? Não, uma coisa boa, né? Era o que eu pensava. É, Depois, porque quando realmente eu tive um encontro com Cristo, que eu passei a ver que existem certos enganos e tal, né? Então, mas tudo é aprendizado, né? Eu penso que claro, tudo tem o seu propósito, né? Então, é incrível, né? é Porque o necessário ali. diálogo no deserto lá, quando Jesus estava lá, né? Foi tentado lá, Satanás usou exatamente o Antigo Testamento, né? Por 3 vezes, né? Ah, diz que se Exatamente. tu tropeçar, os anjos vão te segurar, então te atira daqui que não dá nada. Aí, pô, então eles conhecem também o outro lado. É o sincretismo religioso que a sociedade brasileira está mergulhada no sincretismo, né? Sim, Então, a gente vê que o cristianismo no Brasil, o cristianismo católico histórico, ele vem, né, mesclado com religiões africanas e tal. Então, é um sincretismo. O próprio espiritismo kardecista no Brasil, com Chico Xavier, ele acabou tomando ali um sincretismo, misturando catolicismo com, com outros conceitos que não são novos, coisas que já se falavam há milhares de anos, como reencarnação, como outros conceitos que não é coisa do espiritismo moderno, são coisas que vêm lá dos egípcios, dos babilônios, né, do pessoal da Mesopotâmia, né, e tal, sim, mas que acabaram sendo absorvidos por essas religiões modernas, né? Por exemplo, o sim. próprio kardecismo, que é uma religião moderna, né? Kardec é coisa de 200 anos aí, né? Não é uma coisa tão É. antiga, não é tão antigo, né? Aí o teu amigo, então, teve uma experiência, um cara baladeiro de festa, teve uma experiência com Deus, e aí um dia chegou em ti. Como é que foi essa situação? Te convidou para passear junto? Ele Vamos dar uma começou, banda aí. ele começou, na verdade, a tentar me influenciar, né? Ele sabia que eu tinha uma certa repulsa os evangélicos, eu tinha mesmo, né? Então, ele começou a me sondar, ele começou, na verdade, a tentar mostrar um outro lado para mim, né? De que não era aquilo que eu imaginava que fosse, porque eu tinha repulsa, mas nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Sim. Então, era muito mais uma influência externa, né? Uma influência de terceiros, né? Que acaba acontecendo. Eu vejo pessoas falando mal dos crentes, dos evangélicos, mas nunca foram numa igreja evangélica para ver como é que é.
Saiu do ar de novo, vou ter que chamar o Guilherme de novo. Que loucura. Cadê aqui o Guilherme? Aqui, ó. Adicionar o Gui. Guilherme, tô te chamando de novo. Caiu outra vez aqui, ó. Sinal. Aí, se cair, me chama. Voltou, Guilherme. Mas se cair, me chama. Eu fui sair dos meus dados móveis para pegar o Wi-Fi aqui e aí cortou, cara. Foi isso que aconteceu. Então, eu tô com medo de os dados móveis cortar tudo aqui. Eu fui pro Wi-Fi, mas tô com um probleminha técnico aqui no Wi-Fi. Mas então, voltando. Aí o teu amigo te convidou para ir assistir uma reunião. Isso, aí ele me convidou após algum tempo, né? Contando as experiências que Deus estava dando para ele e tal. Não foi assim de imediato, né? Vamos na igreja. Aí ele me convidou para ir numa igreja, que é aqui na verdade, essa igreja hoje fica atrás da minha casa, onde eu moro atualmente. Né? Que legal. Aqui na 59 de Cachoeirinha. E eu fui na reunião, aí eu até gostei, assim, né? Achei interessante, né? Não gostei muito da questão musical, porque naquela época eu estava muito envolvido com rock, então Sim. Violãozinho, assim, não. Mas o testemunho, né? A pessoa que pregou era uma pessoa que tinha envolvimento com tráfico de drogas, se converteu, então eu sempre gostei muito de testemunho, então o testemunho de mudança de vida dele me chamou bastante atenção, né? E aí tranquilo, né? Eu disse, não, tá de boa, né? Mas não continuei frequentando, né? Dei um tempo, assim, uns 3 meses, até que ele me convidou para ir num retiro. Aí, nesse retiro, sim, eu comecei a ver que a coisa não era... Que todo o meu preconceito, que a grande verdade é que eu tinha um grande preconceito, né? E eu tinha uma preocupação muito grande no sentido de o que as pessoas vão falar de mim, né? Virei crente, agora o que vão falar de mim, entendeu? Então, porque naquela época, 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, não é que nem hoje que é moda. Então, naquela época, falar que é crente, as pessoas já ficavam meio assim, esses caras aí são meio doidos e tal, né? Era Quando eu diferente. ia entrar na igreja, antes de entrar no portão, eu olhava para os lados para ver se ninguém estava olhando para mim, cara. Aí eu entrava. E na hora de sair também, eu saía, olhava no portão, ninguém tá vendo, vamos embora. Era assim na época, porque não era o evangelho assim, não era tão difundido assim. Sim. Nos últimos anos, sim, houve, né, uma expansão muito grande dos evangélicos pelo país e acabou virando até moda, né? Falando um pouco sobre isso, que tu usou uma palavra aí que é fantástica, que é o moda, né? Tu acha que foi assim como é que eu vou dizer? Não vou dizer benéfico, como é que é a palavra que eu vou usar? Esse crescimento, cara, tu acha que foi só em quantidade e perdeu-se um pouco da qualidade? Ou o que tu pensa assim, hoje em dia? Que eu vejo muita igreja, tem muita igreja em tudo que é lugar, mas eu vejo pouca evangelização. O que tu pensa a respeito disso? O que eu vejo é que realmente o perfil dos novos cristãos hoje é bem diferente do que a gente viveu há 15 anos para trás, né? Então, o perfil de conversão de hoje ele está um pouco diferenciado, né? Não tem como generalizar, porque sempre, né? Uma Sim. coisa é certa, já andei aí por muito lugar aí no Brasil, fora do Brasil, e uma coisa é certa, existem crentes bons e ruins em todos os lugares, né? Sim. E a igreja, ela possui os seus problemas, não é coisa de porque a igreja de hoje em dia está assim, não. Se tu for ler as cartas, lá no Apocalipse, as cartas às igrejas, cara, tu vai ver que aquelas igrejas eram um problemão. Vai ver Jesus dando cacetada nos caras, assim, até não poder mais, porque eram umas igrejas problemáticas. Tu vê Paulo, né, falando com
com Corinto, né? Com a igreja dos Coríntios lá, os caras eram problemáticos. Os caras eram problemáticos. Então, as problemáticas de hoje são problemáticas do passado, né? De divisão, né? De uma série de fofoca, de intriga, né? De falsos profetas, né? Falsos ensinos. Isso sempre, isso não é coisa de agora, né? Mas eu vejo que com esse, digamos, com esse boom, né? Com essa expansão do evangelho no Brasil, eu vejo que houve uma certa perda de qualidade, digamos assim, né? Sim. Porque imagina, as igrejas estão crescendo, né? O perfil das igrejas é diferente, porque na época, né, se tu pegar, por exemplo, a Assembleia de Deus de 15 anos atrás, as igrejas eram igrejinhas pequenas, de madeira, né, igrejas humildes. Tu pega o perfil de hoje, já são igrejas modernas, igrejas com belas construções e tal. Não estou falando mal, estou dizendo que isso é ruim. Mas, ao Sim. mesmo tempo, né, o que acontece? Essas igrejas, elas criaram um corpo, né? Elas cresceram em tamanho e em quantidade de membros, e às vezes fica difícil de tu conseguir cuidar de todo mundo, né? E Poder aí, dar um e aí estudo, o né? joio, Compartilhar e aí o joio se mistura mais fácil ali no meio do É. trigo, né? E, e muitas vezes se torna difícil o discipulado. Antigamente se tinha um discipulado mais presente, hoje já é um pouco mais, a gente vê que é um pouco mais deficitário, né? Mas tem muita gente boa, cara. Assim, eu tenho uma gurizada ali eu congrego na Brasa, né? Na Brasa da Zona Sul. Tem uma gurizada nova ali, os caras estão bombando, assim, sabe? Sim. Tão comprometido, assim, e tudo, né? E tu vê que Deus está fazendo mover na vida deles. Então, não tem como generalizar, né? Mas... Pelas minhas andanças nas igrejas, assim, eu congreguei na Brasa também em 2013 ali, que eu estive em Gravataí, né? Um pouquinho, acho que eu casei na igreja Brasa, né? O pastor Roberto me casou. A Brasa que tem hoje tem uma Brasa em Gravataí, né? Então, tu Sim, deve sim. conhecer aí o Vavá, o pessoal ali, família Longaray. Então, eu casei numa igreja Brasa. Meu casamento foi na igreja Brasa. Então, o pessoal realmente eu acompanho nas redes sociais aqui, né? Então foi bem naquela época que a Brasa Zona Norte pegou fogo, tu lembra? Lembro. Aquela Sim, sim. tragédia lá, eu estava congregando, eu estava iniciando a congregar na Brasa, assim. Então, o Aham. Hamilton, tem um amigo meu que me levou para conhecer a igreja. Eu estava em Florianópolis, voltei para o Rio Grande do Sul e estava meio deslocado, mas ia numa, ia na outra, e ele me convidou para congregar na Brasa e eu fui. E a igreja cresceu, hoje está em outro local, né, dentro da cidade de Gravataí, na avenida ali principal, e eu assisto os cultos de vez em quando. A Brasa realmente é uma igreja bem firmada, assim. Eles têm os pilares, né? Eu estou com eles há pouco tempo, há 3 anos, mais ou menos, né? Aham. Mas o interessante, né, no Ministério o Brasa, ele não é um ministério, assim, que não tem uma visão de plantar igrejas, assim. Não tem uma visão muito expansionista, assim, Sim. mas eles são muito firmados, eles estão muito firmes nos pilares que eles acreditam, que é da É, palavra, né, é a bem missões, edificada a palavra, igreja, assim. né, as missões, a palavra e o louvor, né? Então, e o interessante é o rodízio, porque o legal é que muitos da velha guarda foram para a Europa fazer missão, estão ainda lá. Então, uma nova geração, hoje tu vê, não só na Brasa, em outras igrejas também, né? Sim. Que muitos da velha guarda estão pastoreando outras igrejas, até mesmo fora do Brasil, e os jovens estão vindo para tocar o barco, né? Tocar o serviço, né? É isso aí, a nova geração da igreja. Cara, tu vê como o assunto leva. Eu ia começar a te perguntar a respeito das tuas viagens, cara. Aí tu falou aí da viagem, o pessoal indo para a Europa. Tu estivesse na Itália, né? Como é que foi essa situação? Assim, tu foi a trabalho, tu foi como missionário? É, a minha experiência com a Itália, a minha história com a Itália não é de agora, né? Em 2009, eu já estive na Itália, fiquei 3 meses lá fazendo um trabalho voluntário com o pessoal, para o pessoal da Jocum de lá, Ah, legal, Jogo. lá em 2009, né? Então, foi uma situação
um tanto surpreendente para mim, porque eu estava me preparando para ir para o Chile, né? E Deus me deu um sonho em dezembro de 2018. Em 2009, eu ia ir para o Chile, em 2009. Eu estava me preparando para isso, né? E em dezembro de 2008, na verdade, Deus me deu um sonho e me disse que era para mim ir para a Itália e me oferecer como voluntário por 3 meses no pessoal da Jocum. Uhum. E eu fui, entendeu? Assim, larguei tudo, cara, né? Larguei tudo e fui, entendeu? Deus disse, eu fui. E lá eu fiquei 3 meses com esse pessoal, ajudando eles lá, servindo, né, a igreja, né? Saiu do ar de novo. Não, voltou. Tinha dado um corte e voltou. Tá, Pode tranquilo. continuar. E aí foi interessante, porque quando eu cheguei na Itália em 2009, eu disse pro pastor lá, né? Cara, eu vou te ser sincero, Deus me mandou vir aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele só me mandou vir aqui ajudar vocês, entendeu? E Sensacional. aí ele disse, cara, fica tranquilo. Na primeira semana, assim, fica tranquilo. Pega o Aqui, violão e sai tocando. Exatamente, me ajuda aqui na igreja, né? Me dá umas aulas de violão, me ajuda aqui na parte do serviço em geral, né? Porque ele só tinha um obreiro, esse pastor, né? Ele tinha uma base de Jocum, na cidade de Pescara, e tinha uma igreja que acoplava a base, eram 2 ministérios, era a igreja e a base. E era ele, a família dele, com um obreiro, né? Que era um amigo dele. E aí, tá, daí ele disse, fica aí, cara, fica aí, ajuda nós aí, tá tudo certo. Daí eu, tá, beleza, né? Então, tranquilo. Cara, assim, ó, na segunda semana, né, que a gente tava lá, ele sofreu um acidente, tinha uma motocicleta, aquelas moto grande. Pá. Cara, o cara se arrebentou, assim, sabe? Ficou 2 meses no hospital e ele era o cara que fazia o louvor da igreja. Então, tipo, eu tive que assumir o louvor da igreja porque o cara ficou hospitalizado. Aí foi interessante que o obreiro dele, né? O obreiro dele chegou para mim no dia do acidente, disse, né? Bateu no meu quarto, né? Me chamou, né? É Felipe o nome dele, e disse, ó, Guilherme, o pastor Giuseppe sofreu um acidente, tá hospitalizado, eu tô indo para lá agora para ver como é que ele tá. E agora tu já sabe por que tu tá aqui, tu vai ter que segurar o rojão comigo aqui, porque ele não tá muito bem. Realmente foi bem grave, assim, ó. Mas ele se recuperou, tal, né? Agora, revi ele agora de novo, né? Nessa situação. E foi isso, foi um tempo, né? Deus sabe de todas Ficou as quanto coisas, tempo lá? né? Naquela época foi 3 meses, né? 3 meses. Foi o tempo dele se recuperar e eu voltei. Foi só essa experiência que tu teve com a Itália? Não, daí agora, o que ocorre, tá? Aí eu tava planejando, né, agora para o ano passado, um intercâmbio de inglês, né, com a minha esposa e passar um tempo na Itália. Eu tava planejando isso, né? Novamente, um novo tempo na Itália. Tu tá casado com há 5 anos. 5 anos, né? Tu veio da Itália e pintou um relacionamento, Isso, casou. eu vim quando eu fui para a Itália, a gente tinha começado a namorar, assim, né, naquele mesmo ano. Lá em 2009, né? Aí depois, quando eu voltei na Itália, a gente seguiu, né, o relacionamento normal. Né? Sim. E casou, e a gente está casado há 5 anos. Massa. Cara, tu me contou uma experiência tua do Chile. Tu teve uma visão, compartilha isso aí com o pessoal aí, para o pessoal entender. O que ocorre, tá? Logo no início da minha conversão, as coisas começaram a acontecer muito rápido para mim. Então, logo em seguida comecei a tocar. Eu não tinha me batizado ainda e eu já estava ensaiando baixo com o ministro de louvor da igreja. No momento em que eu me batizei num sábado, no domingo de manhã eu já estava tocando num culto evangelístico com ele. Me diz uma coisa, que igreja era essa? Assembleia de Deus, de Cachoeirinha. Assembleia de Deus da Cachoeirinha aí. A mesma do Mauro, da 49? É a mesma igreja, mas não a mesma congregação, né?
Tá. Eu não era Eu- da matriz, né? Eu era de uma congregação menor que fica aqui na 59. Isso aí que tu falou é uma coisa muito importante, né, cara? Porque tu vê, tu não era batizado ainda, tu não tinha testemunhado, né, a tua espiritualidade, teu conhecimento por Jesus e buscar por Jesus. E mesmo assim o cara pegou e te botou para tocar. Tem igrejas que não, né? Tem que fazer primeiro tal isso, tem que ficar um tempo aqui, analisar, andar junto para depois tocar. Então foi uma lançada que de repente que também te cativou, né? Tu te sentiu É, útil naquele momento ali. não, com certeza. É que qual a situação naquela época? Essa congregação que eu me converti, fiz parte por muitos anos, eles tinham um processo de discipulado bem eficiente. Então, quando alguém se convertia na igreja, eles já colocavam alguém para discipular. Sim. E quem colocaram para me discipular foi o ministro de louvor da igreja. Ele foi meu discipulador. Ah, legal. Então, o nosso ensaio fazia parte do discipulado, entendeu? Que massa. Então, a gente fazia o discipulado e já ia ensaiando as músicas, fazia parte daquele convívio, né? Isso é uma visão, né? Ali, né? Visão boa. Momento de, sim, aquela situação de estar estar acompanhando, o acompanhamento. Sim. Então, a gente, como a gente tinha esse algo em comum que era a música, a gente, dentro desse acompanhamento do discipulado, né, a música fazia parte disso. Legal. Então, e aí ele estava me acompanhando, estávamos juntos, me ensinando, né, tirando minhas dúvidas, né. Momento que porque foi uma conversão muito assim, sobrenatural mesmo, assim, sabe? Então, quando eu tomei a minha decisão por Cristo, foi uma decisão realmente, tipo assim, eu sabia o que estava fazendo. Sim. Então, não era uma coisa assim, tipo, vou vendo que vai dar, não sei bem, não. Foi uma decisão. Quando eu tomei a decisão, foi assim, não, realmente agora eu vou entregar minha vida para Cristo e eu vou ser uma pessoa diferente. Então, Amém. foi algo Legal. realmente forte, assim, né? E E nisso, eu já, esse logo de conhecimento cara, eu queria musical me teu, batizar. e com esse Queria conhecimento me musical teu e vontade de escrever, e tu escreve, tem livros já editados, tu nunca sentiu o desejo de se tornar um pastor, cara? Cara, eu acho que a questão do pastor, eu vejo como é uma questão de chamada mesmo, né? Sim. Então, eu penso que o pastorado é algo muito sério, assim, muito sério mesmo, né? Que não dá para se aventurar, né? Não dá para dizer assim, eu acho que sou, eu acho que vou arriscar, que vou tentar. Não, tipo assim, Deus disser, ó, chegou a hora de você assumir uma congregação, chegou a hora de você assumir um grupo, chegou a hora de você dedicar tempo para essas pessoas, né? Para cuidar das pessoas, aí eu acho que realmente está valendo. Do contrário, eu vejo que pessoas despreparadas pastoreando só gera coisa ruim, né? Não produz tudo bom, né? Sim. Então, eu até esse momento eu não recebi essa conclamação, digamos assim, né? Sim. De, Legal, dá pra ver que tu é um cara bem né? consciente, um cara sério, né? Eu te conheço, sei, mas o pessoal tá vendo Poderia isso. muito bem, né? Poderia, tem muita ferramenta para isso, mas não basta só ter conhecimento e só ter ferramenta, tu tem que ter Sim. aquela missão, né, de Sim. Deus, né? Aham. Aquele desígnio, né, de Deus, né? Que o futuro está aí, né? A gente não sabe. Sim. No momento não, mas quem sabe Deus no futuro possa direcionar isso, né? É muito Amém. possível. Vai ser legal. Tu é um cara que até eu gostaria de congregar contigo. Olha aí, ó. Já tem uma Ali em ovelha. Santa A minha Catarina, no esposa, Rio a Grande minha do Sul. esposa gosta muito de ti, cara. Gosta do teu jeito, teu toque, tua música. Não, a minha família toda aqui gosta muito de ti, né, cara? Aí, até no início, quando a gente te conheceu, te achava meio parecido com o David Keelan. Então, quando a gente ia falar, vai Cara, tocar lá o Guilherme. Quem é o Guilherme? Ah, o David Keelan. o meu apelido
no início lá da minha caminhada, eles me chamavam de David Killer. É fantástico, né, Meu cara? Não apelido. vou escapar disso. E já aconteceu, cara. Já fui em igreja, fui numa igreja uma vez tocar, ministrar. Uma pessoa chegou para mim e disse: bah, cara, quando eu cheguei na porta, eu olhei assim: ah, o David Killer tá aqui. Ah, mas não pode. Ninguém anunciou a presença dele, ele tá aí, que legal. O David Killer tá aqui, ninguém falou nada. Aí depois ela viu que não era. Que massa, cara. Mas fala do Chile aí, fala como é que foi lançada aí. Aí o que acontece? Aí logo nesse início, né, de conversão, ministérios começaram comecei a participar de ministérios, né? E o ministério da oração, da intercessão, começou a vir muito forte sobre mim, até que eu cheguei com o pastor da igreja na época e disse: cara, eu penso que essa igreja precisa de um ministério de intercessão efetivo e eu estou disposto a encabeçar isso daí. Legal. Aí ele me apoiou, assim como sempre me apoiou em tudo, né? Disse: não, cara, vai lá, tu sabe que é um ministério pesado, né? Não é fácil. Mas mete ficha. E aí criei esse ministério de intercessão dentro dessa igreja, convidei algumas pessoas e a gente começou ali, né? Toda semana orando, intercedendo pela igreja e tal. E num dia dessas intercessões eu tive uma visão, né? Então Deus me deu uma visão. Tipo, eu estava acordado, né? E nisso começaram a vir como flashes com fotografias de diversos lugares, né? Na minha mente assim começou a aparecer bandeiras de países, né? Coisas que davam a entender diversas nações, né? Então, e dentro dessa visão tinha uma montanha coberta de neve. Era um dos itens, era o principal item, era esse, né? O que mais marcou naquele momento era uma montanha coberta de neve. E quando acabou aquele momento ali, eu pensei: ó, Deus está me mostrando os negócios aí, então, tipo, vamos esperar o que vai acontecer. Quando eu cheguei, só que eu achei que ia demorar, né, cara? Quando eu cheguei em casa, eu liguei a TV assim, e tava dando aquele SBT Repórter, na época, nem sei se existe ainda, viu? Sim. E tava dando um programa sobre o Chile. Então, eu morava sozinho na época, daí tava ali, né? Peguei uma comida ali, tava comendo, assistindo. E quando eu vi, assim, eu foquei na câmera, apareceu aqui, na imagem que eles estavam mostrando, era a imagem que eu tinha visto na visão, que era uma ilha chamada Chiloé, que fica no Chile. Sim. E aí eu, tipo assim, ó, eu me alertei: ó, é esse lugar aí. Aí comecei a pesquisar e tal, e aí eu programei uma viagem de reconhecimento para esse lugar. Legal. Aí eu fui, em 2008, eu fui para lá, né? Visitei umas bases de Jocum no Chile, né? Em outros lugares. Eu rodei bastante no Chile e fui até esse lugar da visão, né? Que se chama, é uma cidade chamada Quelón, que fica bem no sul do Chile, é bem na Patagônia mesmo. Lá eu encontrei o lugar da visão, e lá Deus me disse né, que aquele era o lugar, mas que eu deveria voltar, né, e me preparar para o futuro. Foi isso, né? O que Deus me disse foi isso. Tipo assim, ó, não é nada para agora, te prepara para o futuro. Só que a gente é imaturo, né? A gente naquela época tinha o quê? 23, 24 anos, né? Não tinha experiência, não tinha experiência com nada. Na verdade, estava recém iniciando a caminhada, né? E aí eu achei que a coisa era tipo assim, eu achei que o futuro era o próximo ano, entendeu? Então, uma lição que eu tenho aprendido com Deus ao longo desses tempos é que Deus trabalha muito no fator tempo. E que muitas vezes o futuro para Deus às vezes são décadas, né? Eu vejo Moisés, né, com 40 anos indo morar no deserto, fugindo dos egípcios, e ele iniciar o ministério dele com 80 anos. Ele ficou 40 anos perambulando no deserto, né? Deus trabalhando, né, a vida dele, o caráter dele, para que aos 44 décadas depois ele iniciasse o chamado dele. O próprio Senhor Jesus, né, cara, 30 anos, né, se preparando para iniciar o ministério dele aos 30 anos. Então, tem essa questão do tempo. Então, o que acontece? Eu não entendia isso, né? E aí eu estava me preparando para o ano seguinte ir para o Chile. E morar no Chile. E, tipo assim,
né? Eu queria ir lá montar uma igreja, tava bem louco, assim, entendeu? Mas não tinha muita direção, entendeu? Era uma coisa realmente que eu achava, entendeu? Mas sabia do local, mas não sabia bem o que fazer. Aí Sim. Deus interveio, aí que vem aquela situação que Deus interveio em dezembro de 2018, dizendo, não, tipo assim, ó, vai para a Itália, entendeu? Tipo assim, calma aí que não atropela as coisas, uma coisa de cada vez. O Chile é Aham. uma coisa pro futuro, entendeu? E até hoje eu não sei quando é que é esse futuro. Vai para a É que Itália porque tem um cara que vai cair de moto lá e tu vai ter que ficar um tempo no lugar dele. vai ter que ficar, exatamente, né? Então, Gui, Deus agora eu queria conhece falar tudo. contigo sobre o teu livro, cara, sobre os livros, né, sobre o teu trabalho musical, assim, tu tem um CD gravado. Queria que tu falasse sobre isso. O que acontece, tá? Quando eu voltei da Itália em 2009, eu fiquei um tempo, voltei para a igreja e tal, ministrar louvor na igreja. E quando chegou em 2011, eu recebi uma ordem de Deus que era para mim gravar um CD. Tipo, realmente, tipo assim, eu estava saindo do meu quarto e o Espírito Santo disse: eu quero que tu grave um CD e esse CD não vai ser do jeito que tu tá pensando, porque o jeito que eu estava pensando era um CD de rock. E na verdade, assim, ó, não vai ser um CD de rock, vai ser um CD que vai ter a cara do Brasil. O Espírito Santo me Amém? falou bem isso. E aí eu disse, tá, senhor, mas tipo assim, né, não tenho dinheiro e não tinha grana para nada na época. Hoje tá mais fácil, gravar um CD tá Sim. tranquilo, O né? cara grava Na em época casa, era tem um caro, programa de computador. né? O cara grava em casa. Naquela época não tinha nada. Usava a internet de escada em casa, para você ter uma ideia naquela época. E aí eu disse, não, senhor, tudo bem, então, se essa é a sua ordem, né, eu vou começar, só que eu preciso de inspiração para compor as músicas. E aí que surgiu o nome do CD, que é esse aqui. Vamos ver se dá para mostrar aí. Afasta um pouquinho. Aí, Sim, esse isso. aqui, Massa. ó, que é o CD Inspiração. Pode ver que ele tem uma cara brasileira, né? Verde, amarelo, Sim. né? Aham. E, Depois tu e passa aí, para mim lá no WhatsApp, tu passa o link certinho como as pessoas adquiriam o CD. Me passa lá, uhum. tá? E aí, não, vou te passar sim, com certeza. Eu mando para todo o Brasil, assim, sem problema Sim. nenhum. Na verdade, eu mandei até para fora do Brasil. Hoje eu não estou mandando mais para fora porque o custo do frete está muito alto. Então, mas para o Brasil aqui eu estou mandando tranquilamente, né? Ó, o Zeca colocou aí que participou. O Zeca gravou, né? Uma Aham. das músicas, né? Sensacional. De muito bom grado, né? E nos ajudou bastante. Participou também de um show de lançamento que a gente fez ali na SEC, né? Massa. E aí eu pedi inspiração para Deus para compor as músicas e o Espírito Santo começou a me dar inspiração. Eu comecei a escrever assim, adoidado assim. Então, e saiu as músicas, né? E aí por isso que o nome do projeto é Projeto Inspiração, né? Então, porque Sensacional. foi algo que fez parte, né, do projeto. Só uma música, que é a música do Gigante, que a gente fala, que é uma das músicas mais conhecidas que a gente tem, que ela Uhum. é anterior ao CD, mas ela era uma música tão boa que eu não pude deixar de fora do CD, Certo. né? E nisso, aí o CD se tornou um projeto, né, que eu chamo de projeto Inspiração. Aí o que acontece? A minha visão com o projeto Inspiração era agregar pessoas, independente delas serem cristãs ou não. Era Massa. influenciar as pessoas. Então, vários músicos secular tocaram comigo e Deus abençoou a vida dos caras, entendeu? Cara, Então, sensacional. eu não tive esse filtro, nesse projeto, eu não tive esse filtro para, tem que ser cristão para tocar, por que não? Porque a intenção era o que? Era que aquela participação do projeto, o Espírito Santo fosse tocar nos caras e realmente tocou a vida de pessoas, entendeu? Que Tu pode fizeram citar o parte, que nome de foram alguns muitas músicos aí? pessoas. Cara, foi muita gente. Ah, vou falar É? o Maicon Rosa, baterista da P49, Sim. o Gabriel Cardoso, tecladista. Teve quem gravou as baterias para nós é um baterista bem conceituado chamado The Neves, né? Ele hoje está em São Paulo.
Mas ele é um cara, ele foi considerado o quarto melhor baterista do Brasil, ganhou um concurso e tal. Nossa. Aí ele gravou baterias, né? Cara, é que é muita gente, cara. Então, realmente, Tipo Josias assim, cada tocou. música tinha uma banda diferente. Não, Formação. para gravar foi um grupo seleto, né? Gravou. Uhum. Depois, para ir ministrar nos lugares, daí a gente começou a sair para ir tocar em igrejas e tal, festivais e tal. Então, para tocar nos lugares aí era um rodízio, né? Era de acordo com o cara, ó, eu posso hoje, posso. Eu ia convidando as pessoas e dentro desses convites eu convidava músicos do secular também, né? Até o Mítimo, o Guilherme Mítimo participou uma vez comigo de uma ministração e tal. Ah, o Gui toca pra caramba, baita tecladista. Toca muito, né? Teclado, tocou uma vez com a gente, né? Aí teve Tá na um Pipa do Norte trompetista, também. teve um trompetista, o Osias também, que hoje está com uma escola de música. Ele tocou trompete um bom tempo com a gente, também baixo também, dele tocava. Aí os caras jogavam nas 11, quando não tinha um, tinha outro, né? E aí a gente acabou, com o passar do tempo, né, do projeto, assim, a banda começou a tomar já um corpo mais fixo, que daí era os principais que estavam mais fixo era o Luiz Pozzi, que fazia o baixo para nós, Sim. o Gabriel Cardoso, teclado, e o Luiz Ricardo, guitarrista, que até agora a gente gravou uma música dele, a música Apocalipse, né? Que é do Sim, Luiz assisti o Ricardo. vídeo. O vídeo, a música é dele, né? Eu cantei, né? Mas a Aham, música, a letra é do Luiz Ricardo. Aí a sim. gente fez a gravação e lançou o videoclipe agora, porque o videoclipe, ele faz a música Apocalipse, ela coincidentemente não foi programado, ela tem o mesmo nome desse que é o nosso novo livro, que é o livro Isso, fala Apocalipse. do livro aí pra nós. Então, o que acontece? Esse livro Apocalipse, né, ele tá na fase de pré-lançamento, eu não lancei ainda, né? Ele veio muito rápido da editora, então ele era para vir ano que vem e os caras liberaram o negócio assim rapidíssimo. Então Vai ele que está Jesus em pré, volte, eu quero que o pessoal leia antes. então pré-lançamento assim, né? Não fiz lançamento ainda, mas já está à disposição do pessoal. A inspiração para esse livro foi agora nessa minha última ida para a Itália, quando eu estava lá, que surgiu a ideia de escrever, na verdade, o livro Apocalipse, a ideia inicial, o que era? Era ser uma resposta para a teoria dos antigos astronautas. Eu não sei se você já ouviu falar teoria dos antigos astronautas, né? Sim. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, a teoria dos antigos astronautas, o que é? Existe um grupo de pessoas, até de cientistas, que acreditam que até mesmo o homem ele é originário de seres extraterrestres, né? De ETs, digamos assim, né? Sim. Seres inteligentes, né? Que vieram à Terra há milhares de anos e teriam influenciado a vida na Terra. Na verdade, quem criou o homem não foi Deus. Quem criou o homem foram esses deuses que seriam seres extraterrestres. E, E tu cara, sabe isso que está isso aí tem ganhando. tudo a ver porque tem um general, eu li alguma coisa a respeito da israelense que diz que tem provas de que realmente extraterrestres vieram e ainda estão habitando entre nós. É o assunto do momento agora. E Logo, isso vai logo vai estar aumentar nas redes muito. sociais aí. Vocês vão ver que isso vai aumentar muito, por quê? Porque eu creio que isso faz parte da agenda do anticristo, Sim. né? Eles vão, o governo global e o anticristo vai usar da agenda. Vocês acham, né, pessoal, que toda essa questão UFO, tudo isso que tem surgido, principalmente a partir dos anos 40 ali, isso é coisa mais antiga, mas nos anos 40, todo aquele boom que teve com o Roswell e tal, que isso foi tudo coisa do acaso. Não, isso é tudo planejado, entende? Faz parte. Então, e vai ser usado, dentre muitas outras coisas, como inteligência artificial, né? E tantas outras coisas que vão ser utilizadas, né? Para o governo, para fomentar o governo do anticristo, né? Sim. E o que acontece? E o livro surgiu com a ideia de ser uma resposta contra a teoria dos antigos astronautas. A ideia original era essa. Só que eu comecei a escrever, estudar sobre o assunto,
e o negócio começou a tomar um corpo e um sentido mais apocalíptico da coisa mesmo, mais de fim dos tempos, né? Sim. Então, a princípio ia ser um livro único, tá? Só que ele ia ser um livro muito grande. Então, eu decidi fazer ele em 3 livros. Então, ele virou uma trilogia. Sim. A primeira trilogia, o primeiro livro da trilogia é o Apocalipse. O que que é o livro Apocalipse? Na verdade, é uma ficção, é uma história, Sim. né? De um personagem italiano, ele é um italiano, tá? Que é o personagem principal, e a história, boa parte da história se desenrola na Itália. E o interessante do livro é que é uma história, é uma ficção, né? Mas os locais que estão no livro são reais. Sim. Os locais são reais e muitas situações que o personagem passa são situações reais, né? Sim. Então, ele vai em lugares que eu estive. Então, eu coloco, eu passo no livro, apesar do personagem ser fictício, mas eu coloco as experiências dele, experiências reais que realmente aconteceram, locais reais que você pode ir lá e conferir, entendeu? Então, isso Legal. traz vida, né? Traz vida para o livro, porque existe o local. Tipo, o lugar onde ele mora no livro, existe esse lugar, de verdade. Sim. O lugar onde ele foi levar o neto dele para conhecer, para passear e tal, o hotel onde ele ficou com o neto, em Roma, existe esse hotel, você pode ir lá e se hospedar, entendeu? Então, é muito legal, entendeu? Estou no hotel do livro Apocalipse. Exatamente, né? Futuramente, né? Quando estiver lá, Sim. poder fazer vídeo e tal, né? Fantástico. É muito Gui, legal, olha só. cara. A história é uma história muito legal mesmo. E a Sim. ideia do livro, o que que é? Ele não é um livro, ele não é um livro de estudo bíblico. Tá? Sim. Então, quando você vai ler o livro Apocalipse, ele não é um livro escatológico, Sim. apesar de ter muita coisa de escatologia nele, Sim. mas ele não é um livro escatológico. Ele é um livro para quê? Para fazer as pessoas pensarem, né? E buscarem conhecimento. Esse é o objetivo. Fazer as pessoas pararem, pensarem, né? E buscarem conhecimento para poder viverem o que vai vir daqui para frente, porque vai acontecer muita coisa doida daqui para frente. Já está Sim. acontecendo. Cara. Com O certeza. mundo está vivendo um momento único, né? Tipo, É. eu pude participar de um lockdown de verdade aqui, o Brasil não teve lockdown, Não. né? Eu pude participar de um lockdown de verdade na Itália. Eu fiquei os 3 meses na Itália agora no início desse ano, toda aquela situação de pandemia, eu estava lá. Então, eu pude vivenciar aquilo lá e ver o que realmente é uma restrição de direitos, onde tu não pode sair na rua, onde se tu não sair na rua com um documento comprovando que tu vai no mercado, a polícia pode te multar ou até te prender. Então, tu sair na rua com medo, entendeu? Tipo assim, se a polícia me Sim. pegar e tal. Então, realmente, E é o que no futuro vai acontecer muitas situações assim. Legal. Ô Gui, olha só, eu vou te pedir licença, o papo tá legal, mas já tá marcado aqui 1 hora e quase 15 minutos. Eu tenho medo que o Facebook me corte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir essa parte, eu vou pegar mais uns 15 minutinhos e recomeçar contigo. Pode ser? Tranquilo. Então tá, eu vou cortar aqui e vou recomeçar a live, tá? Fazer uma segunda parte para dar continuidade nessa parte que tá bem interessante, tá? Me espera que eu já te chamo novamente. Me chama, valeu. Pessoal, eu vou dar uma continuidade com o Gui, mais uns 15, 20 minutos, tá? Porque o papo tá bem bacana agora, que tá uma coisa bem atual. Então eu vou cortar aqui, mas fiquem ligados, quando voltar a live, você entra comigo de novo aí. Vou cortar aqui então.